eu não tenho know-how grande na parte de LaTeX. No entanto, há um tempo eu venho conversando com o Paulo Ney e ele tem apresentado uma demanda de facilitar a incorporação de imagens vetoriais dentro do projeto gráfico do LaTeX. E um método que a gente usa é adicionando esses elementos gráficos que extrapolam composições tipográficas normais dentro de um arquivo OpenType file, um arquivo de fonte. E OpenType é um formato de fonte muito comum hoje em dia, principalmente quando a gente fala de fontes para impressão. Só que, bem, o que eu vou mostrar aqui extrapola o universo só da incorporação para TCC ou para BNT. E é uma coisa que já tem sido muito utilizada quando a gente fala de projeto gráfico de livro, revista, editorial, web, iconografia para web. E, bem, vou mostrar alguns exemplos do que já acontece hoje em dia. Por exemplo, a gente tem um cara, eu não sei como que é, o Paulo Ney vai falar um pouco mais sobre adição e desenvolvimento de gráficos dentro do LaTeX, mas essa foi uma tentativa, por exemplo, de um camarada, se não me engano, americano, de desenvolver uma fonte. With FF Chartwell, you can quickly build 7 different types of charts right there in your layout Você pega application. texto e transforma texto em gráfico de forma rápida, sem ter que o camarada fazer grandes manuseios de gráficos, como tem em programas como Illustrator, Photoshop. Você faz uma composição de soma, determina as cores, por exemplo, de cada parte dos valores. Ele não está usando LaTeX não, mas imagino que o mesmo dê para ser feito no LaTeX. Then go to your OpenType menu and switch on the Stylistic Set 1 or Stylistic Alternates feature to turn the numbers into a chart. Esse aí é o Illustrator, mas essa mecânica está dentro da fonte, não está dentro do Illustrator, não. Ele cria uma mecânica, um script dentro da própria fonte, e ele fala, olha, sempre que tiver um algarismo, um número precedido de mais, e vier outro número, e outro número, e outro número, pegue todos esses números e transforme numa forma. Aí assim ele vai fazendo esses gráficos, compondo com esses números. Deixa eu adiantar um pouquinho, que também não é... E a proposta dele não era fazer texto. A proposta dele era justamente fazer esses diversos tipos de composições de gráfico a partir da fonte. Foi até uma fonte premiada, agora não lembro qual foi o concurso. Let your imagination run wild. Tem uma lanchonete, se não me engano, é lá de BH, mas não lembro agora, que ela era basicamente, essa lanchonete vendia queijo, coisas com queijo. E ela precisava de criar uma iconografia para o universo dela que remetesse isso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram na própria fonte, na hora de vender os queijos dela, tipo, gráficos de partes de queijo que ela vendia. E a pessoa só precisava de digitar, por exemplo, meio queijo. E aparecia esse gráfico para ela. Ela não precisava de ficar importando imagem, e ela usava isso na sinalização, no cardápio, na página de web. Você não precisava de carregar com uma imagem dentro do site deles. Isso é simplesmente um Unicode de um arquivo de fonte, que é bem mais leve do que se você importar um PNG, ou um GIF, um JPEG. Deixa eu ver aqui mais. E, bem, vou mostrar aqui um projeto que eu mesmo
estava desenvolvendo um tempo atrás, com toda... Ops. Ah, tá. Antes disso, esse aqui foi um outro projeto, não sei se... que o camarada fez também, é a mesma coisa. Cadê? Ué, ah tá. Ele criou uma mecânica dentro da fonte, em que digitando os valores, ele gera gráficos também. Roda no Word, então eu acredito que roda no LaTeX. O Word pra gente aqui é a base. Então, pode perguntar. Eu não sei onde que dá o microfone, não. Aqui. A fonte é como se fosse um pequeno elemento de construção que você guarda ela num formato vetorial e você vai repetir ela. Essa é a ideia? A fonte, o que é a fonte? A fonte é um sistema de imagens e essas imagens são programadas de forma que um desenho possa interagir com outro desenho, criando uma lógica. Essa lógica pode ser simplesmente, quando eu digitar um A, um B e um C no teclado, apareça ABC, como ela pode ter uma lógica como, eu tenho 3 desenhos de A's diferentes e quando eu tiver o escrito arara... Aparece o queijo, no caso, se você escrever A, ele aparece um queijo com fonato de A. Porque se eu digitar meio queijo, aparece meio queijo. Se eu digitar queijo inteiro, aparece um queijo inteiro. Agora entendi. Mas mais complexo que isso, por exemplo, eu ter 3 desenhos de A's diferentes dentro da minha fonte e eu querer que a fonte é estilo um manuscrito. Tipo, letras manuscritas nunca são iguaizinhas umas às outras. Então eu posso criar 3 desenhos de A's diferentes e dizer que numa mesma palavra eu quero que apareça os A's diferentes. Não quero que repita os mesmos A's. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir o projeto aqui que eu estava querendo mostrar. Ah, tá. Isso aqui é uma fonte que eu estava desenvolvendo em parceria com um colega meu lá da Universidade Federal do Espírito Santo. E... Calma aí. Esse aqui é todo o sistema dela de letras. Aí você tem a caixa alta, as maiúsculas, as minúsculas e as variações das maiúsculas e das minúsculas com vários estilos gráficos diferentes, com esses prolongamentos das hastes, desses swashes que a gente chama, essas caudas. E a proposta que a gente tinha dentro dessa fonte é que, justamente como é uma coisa meio manual, que ela fosse programada para adotar diversos desenhos sem precisar que eu ficasse escolhendo esses desenhos. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui, Fabrício, por exemplo, entendeu? Se a palavra terminar com C, a fonte escolhe automaticamente utilizar esse C com prolongamento. Se eu vou ter mais alguma outra coisa, ela na frente, ela tira aquele prolongamento e automaticamente usa uma letra que se adeque melhor àquela composição, eliminando um pouco do trabalho do projetista. Imagino que você vai fazer uma série aí de, sei lá, um livro e todo início de capítulo do livro você quer intitular com uma fonte, num estilo assim. Então, isso poupa um pouco de tempo do camarada de ter que fazer muitas escolhas dentro do processo. Claro que eu não vou negar que é divertido, vou ficar escolhendo, qual é a letra mais bonita? Só que às vezes o tempo é dinheiro e a gente quer economizar um pouco de tempo, né? Bem, vou mostrar aqui um pouco como que acontece o processo, a gente incorporar isso. Isso aqui eu estava fazendo um teste aqui. Deixa eu criar uma nova. Não. O programa que eu uso, geralmente, chama Glyphs, que é um programa que só roda no Mac. Só que como eu sei que a maioria dos usuários aqui é o Windows, ou estou enganado? Eu uso Linux. Usa Linux?
Eu não sei se eu... Linux também? Cara, agora eu vou ficar devendo vocês. Eu não sei agora um software exatamente para Linux que trabalhe com manipulação de fontes, mas qualquer coisa eu posso até, se quiser, deixar o e-mail, depois O que ele exporta o equivalente de um gráfico vetorial? Enfim, a gente faria no Inkscape, por exemplo? Não, ele exporta... Vou mostrar aqui o que ele exporta. Ele exporta esses formatos de fonte aqui, que é TT, OpenType TT, ou TrueType, como é o nome mesmo, extenso, que é fonte principalmente para web. OpenType, que é mais para impressão. UFO também é para web. E esses outros são formatos alternativos, não estão utilizados no mercado hoje em dia. Você vai pegar essa fonte, ou eu não sei como que o LaTeX funciona, se ele incorpora ou se ele não incorpora. Se for um site, por exemplo, você vai colocar dentro do site o arquivo e ele vai acessar esse arquivo de fonte para fazer referência na hora da navegação do usuário. Tá, eu acho, não sei, talvez alguém pode... Que em geral, o pacote de fonte vem cada fonte fala assim, ó, esse código UTF corresponde a uma curva que tem esta definição matemática, um traço, uma curva, uma segunda derivada, uma coisa do gênero. Ele certamente está usando essas tabelas adicionais do UTF para poder fazer essas coisas todas. Então, quer dizer, esses programas pegam essa informação, que é a informação gráfica, que é uma informação de proximidade com outra letra, a informação de duas letras, tudo isso numa tabela de UTF. São as tabelas de kerning, são as tabelas de ligaturas. Vou mostrar um pouquinho do código aqui, só para talvez fique um pouco mais materializado, né? Os programas de manipulação de fontes hoje em dia são quase todos mesmos Windows e Linux. E tem pouca coisa de manipulação. Então deve ser que tem um standard de informação que é assim, lá vem um pacotinho que tem aqui um monte de, enfim, uma informação standard com o desenho das letras, é isso? Exato. Essa ligatura, essas 3 letras seguidas você desenha ela com desse formato. Eu não estou conseguindo ampliar aqui não, mas basicamente a lógica é de substituição. Deixa eu achar um outro aqui. Por exemplo, isso aqui é ligatura. Substitua quando tiver um T e um H por um caractere que é um T e H unidos, por exemplo. A lógica geralmente é essa. Substitua a composição arara pelo desenho, um caractere que é um desenho de uma arara. É basicamente isso. É igual o VI, basicamente. Para quem opera o VI, o sistema Fala. VI substitui. Cadê o microfone? Eu só queria adicionar uma coisa, que para substituir os dois programas que você usa dentro do Mac e do PC, existe o FontForge dentro é verdade. O FontForge existe dentro do Linux e o FontForge faz essas coisas todas. Exato. Provavelmente não tão bem quanto o programa dele, porque o programa dele, o Glyphs que ele usa, é um programa muito, muito superior a qualquer outro desses programas que a gente usa. Mas de uma forma um pouco mais primitiva, você consegue fazer o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de manipulação. Enfim, o Paulo Neito tem razão nesse sentido. Geralmente um programa de fonte, quando você abre ele do zero, ele geralmente é uma caixa de fontes vazia, uma caixa de tipos. Aqui tem vários quadradinhos, cada ele representa um caractere básico de um alfabeto. E geralmente, por exemplo, quando o Paulo Neito chegava com uma demanda de algum alugo que a gente tinha que desenvolver, o que eu fazia? Eu importava a imagem do... Deixa eu ver se eu acho por exemplo, a do ímpar. Posicionava ela no próximo ao quadrado. Não sei se vocês estão reconhecendo essa imagem, mas é o símbolo do ímpar, né? A faixa de Möbius é uma faixa que só tem um lado. Se você andar nela, se você fosse uma formiga andando nela, você volta a um outro ponto. É um exemplo de matemática muito interessante e é o logo do ímpar.
Desde 1950 lá é fumaça. Eu diminuo um pouco a 52, opacidade dela, ajusto o desenho e vou vetorizando ela. Como uma vetorização no Illustrator, ou no InDesign também tem. Isso é um trabalho meio braçal, de ajuste de pontos. Isso é um spline, né? Hã? Um spline ou uma nervous? Como? Desculpa, eu acho que eu não entendi. Mas se você tiver a fonte já em AI ou em EPS, Eu posso importar para dentro do... Exatamente. É até melhor eu pegar um arquivo AI aqui para fazer o teste aqui. Um minuto. Deixa eu só pegar... Melhor, eu vou pegar um minuto, gente. Até estava fazendo um teste aqui com a logo do... O Glyphs para Mac é pago, né? Glyphs para Mac é pago. O FontLab, que é o programa que tem para Windows e para Mac, também é pago. Só que tem a versão gratuita para teste. Trial, né? Deixa eu pegar aí. Eu presumo que a gente consegue desenhar, você desenha o vetorial e você só precisa colocar uma referência de quem é os dois. Ó, esse aqui é um desenho vetorial, por exemplo, de um A. Está vetorizado aqui no Illustrator. Eu posso, se eu tiver o vetor desse desenho, com uma marca, geralmente, entrega em vetor para o cliente, eu posso... Você pode simplesmente importar o vetorial? Posso. Você pode simplesmente importar o vetorial do Adobe Illustrator? O ideal é que eu amplie muito esse vetor, porque a precisão dentro de um programa de fonte é muito maior do que de um programa como o Corel ou como o Illustrator. Então, o que acontece? Se você tem um desenho que está muito pequenininho dentro do programa e você traz para dentro do Glyphs, esse vetor pode se distorcer. Então, o que eu faço? Eu vou lá, aumento muito, o máximo que eu puder. Assim já está bom. E eu prefiro ajustar o tamanho aqui dentro mesmo. E aplico dentro da malha. Isso aqui que eu estou ajustando aqui agora é só o espaço para botar o A dentro do espaço da caixa do caractere. E, bem, calma aí. Você pode ver que, apesar que está no caractere do B, a gente tem um A já. Eu só preciso de exportar e eu já vou ter uma fonte com esse desenho dentro do arquivo OTF. Se você tiver várias marcas, você pode botar todas as marcas num arquivo de fonte só. Você não precisa de ficar carregando vários arquivos de fontes diferentes. Deixa eu deletar aqui esse Azinho aqui. Vou chamar essa fonte aqui de aula. E exporto ela. Exporto. Ok, consegui exportar. Deixa eu instalar ela aqui. Já tem tanta fonte nessa máquina que ele até demora para instalar. Tá esses quadradinhos aqui, porque ele está dizendo, ó, tá faltando um monte de fonte aqui, porque só tem um desenho na fonte, por isso que não é nenhum tipo de erro, não. E vamos fazer um teste aqui no Illustrator mesmo. Criar uma caixa de texto, botar um B e escolher a fonte aula. Aula regular. Tá aqui. Desenho que a gente botou no caractere B. Enfim, basicamente é isso, gente. Então o trabalho se eu tenho um gráfico que é
Se eu tenho um gráfico que não é vetorial, o meu trabalho é vetorizar aquele gráfico, né? Basicamente. Basicamente só isso. É sim. Se o que você quer... Aham. Lembrando que isso aí é a pontinha do iceberg, Paulinei, do que você pode fazer dentro de um projeto gráfico de uma tipografia. Tá. Entendeu? E se você só quer uma fonte para colocar, para importar um desenho, basicamente o trabalho é esse. Tá. Mas, por exemplo, se você quer uma fonte, pensando aqui agora, já que a gente discutiu sobre caracteres gregos, em 2016, a Universidade Federal do Espírito Santo foi lá e pagou R$5.000 numa fonte chamada Milo, de uma foundry chamada Fonte. Uma foundry muito boa, por sinal. E tinha poucos caracteres gregos, tinha alguns, mas não tinham todos que eram necessários, porque a universidade fazia livros para o curso de física, curso de engenharia. E como faz? Eles tiveram que caçar um cara, e esse cara estudou a fonte que eles compraram e fez os caracteres gregos, que eram pelo menos os que eles precisavam, para adicionar ao arquivo de fonte. Mesmo que você diga que, beleza, eu tenho um caractere 7 padrão para o LaTeX, a cada dia se cria novas demandas tipográficas e nunca vai haver uma fonte grega, por exemplo, ou uma fonte latina que responde todas as questões, entendeu? A gente tem questões sendo discutidas a cada dia. Essa semana mesmo ele me mandou um projeto de tipografia que os camaradas estavam discutindo, por exemplo, se uma letra com o tamanho 6 deveria ser a mesma letra com o tamanho 12, por exemplo. E que eles descobriram, por exemplo, antigamente, quando tinha tipografia em metal mesmo, fazia-se ajustes por conta da tinta, ajuste de espaçamento e forma da letra. Hoje em dia, ninguém se discute mais isso, porque é muito fácil você aumentar e diminuir, né? Só que eles esquecem que nesse ato de aumentar e diminuir, existem espaços entre as letras que têm que ser corrigidos. Então, nunca vai... Todo mundo compreendeu o negócio que ele falou aí? Por exemplo, quando você pega uma fonte de metal, entendeu? E molha ela na tinta e molha ela no papel, o papel deixa a tinta resvalar para fora da parte coberta do metal, porque o papel meio que respira, ele é um elemento poroso. Imagina que você printando com um negócio com carimbo em cima de um papel toalha. Quando você passa um carimbo em cima do papel toalha, a tinta resvala. Então, a tinta resvala a mesma coisa, dependendo da letra ser muito fininha ou se ela ser muito larga. Entendeu? Ela não tem a noção de percentual. A quantidade de resvalada de tinta é a mesma no 6, no fonte tamanho 6, no fonte tamanho 20. Entendeu? Então, os caras que faziam no metal regulavam para esse tipo de coisa. Agora, isso não existe mais no digital. No digital não existe resvalamento de tinta mais. Então, hoje em dia, você tem que pegar o fonte de metal que você está restaurando, e isso está acontecendo hoje em dia à torta e à direita, porque tem muitas casas de fontes, né, que existiam... Foundry que fala. Foundry, né? Tem muitas foundries que existiram no início do século passado e que foram totalmente dizimadas pela guerra, por Hitler mesmo, né? Bauhaus é um exemplo disso. O cara que era chefe da Foundry era gay e Hitler mandou matar ele, e uma quantidade enorme de fontes foram perdidas por causa disso. E hoje em dia tem um movimento de companhias como Adobe, Microsoft, de pegar esses fontes, que estão depositados em lugares na Europa, e tentar restaurar isso. Mas a restauração está sendo feita de metal mesmo. Os caras pegam o metal, digitalizam o metal, e aí tem que fazer uma correção para o fato de que o resvalamento de tinta não existe mais no coisa. Então, eles pegam uma fonte 6 e engordam a fonte, eles engordam a fonte 6, né? Simular que a tinta vai espalhar. Exatamente. Mas não... O que mais me incomoda, na verdade, são os espaços. Exatamente, os espaços que existem entre as letras. Né? Como que chama small caps em português? Versalete, isso. Como?
Versal, versalete. Ih, eu preciso aprender esse nome. Nossa, eu tenho que voltar a ler aquele elemento do estilo tipográfico para lembrar disso. Enfim, por exemplo, quando você tem um small caps, um versalete, se a fonte não tiver um versalete dentro do mapa de fontes de letras deles, o que acontece? Os programas vão lá, pegam a letra e minimizam a letra. O que acontece quando você tem uma palavra que você quer misturar tamanho normal e o versalete? Por exemplo, você está escrevendo o seu texto, aí você está lá, África, beleza, África, e você vai escrever uma sigla em versalete depois. O A que está aqui, numa sigla ABC, se a fonte não tiver o versalete, ele vai minimizar esse A daqui. E o A que tem uma grossura assim, que é uma característica uma identidade da tipografia, vai ficar mais fino aqui. Um versalete ideal, ele é mais grosso, ele se assemelha um pouco mais com a grossura padrão da tipografia. São nuances, são detalhes, mas que dá um preciosismo e um capricho para o projeto. Então, são questões que têm que ser refletidas na hora de escolher uma tipografia, na hora de saber o que você está procurando. Se você está procurando... Então, por exemplo, se você tem números, ou você tem algarismos, você tem símbolos matemáticos, que você vai usar uma tipografia que é um pouco mais pesada, ou que tem uma grossura de fino e grosso específica ou característica, é importante que você procure fazer esses elementos gráficos também, mantendo a identidade do texto. No meu ponto de vista, por favor, discordem de mim se vocês acharem que eu estou errado. Então, a demanda para desse tipo de trabalho é crescente. E nunca vai ser só vetorizar o desenho. É pensar criticamente como esse desenho se compõe, se comporta dentro da composição gráfica que você está propondo. Ok? Pode perguntar. Eu queria perguntar, não sei se é apropriado, mas a hora que você desenhou, tinha a linha para baixo, a linha para cima. Como é que você invade e aproveita um pouquinho aquele espaço? Eu acho que depois o Tec eventualmente explica como é. Na hora que você estava na grade, você tinha em algum momento você tinha isso, você está com ela, você tem esse espaço do lado. Tem um nome essas coisas para a gente entender e saber onde elas vão parar. Posso pagar aqui, Paulinho? À vontade, à vontade. Basicamente, é o seguinte. Quando a gente fala de anatomia da tipografia, você tem uma linha que é a linha de base, que é a linha onde fica o pé da letra. Você tem uma linha que a gente chama de altura X, que é mais ou menos a altura onde fica o teto das letras minúsculas que não tem haste. Então, por exemplo, X minúsculo. A gente tem a linha de ascendente, que é essa linha aqui. Uma linha de ascendente que é onde chega as hastes, as ascendentes da letra. Desculpa a caligrafia horrorosa. Desculpa se não está... E... vocês têm toda a razão. Melhor? E você tem a linha das maiúsculas, que é onde toca o teto da caixa alta, das letras maiúsculas. Muita gente acha que as maiúsculas têm o mesmo tamanho ou maior do que o teto das minúsculas, mas, na verdade, elas são um pouquinho menores. Claro que nada impede de um tipógrafo fazer uma letra que foge dessa regra. É uma regra um pouco mais clássica. E você tem a linha da descendente, que é o padrão de onde vem as descendentes da haste da letra. Geralmente um G, um P. Mais ou menos é assim que se comportam essas linhas no programa. E elas funcionam como guias, né, para ajudar o designer a
manter um padrão gráfico na fonte, para ele não ter que ficar lembrando toda hora aonde que estão essas letras, essas linhas, essas alturas. E na tipografia clássica, em geral, quando você colocasse isso em chumbo, o de baixo ia encostar no de cima ou teria um espaçador ainda entre as duas linhas? Na tipografia de chumbo, você geralmente tinha acho que eles chamam de tipo cego, que não tem letra. É um espaço vazio que você colocava entre uma linha de texto e outra, e isso garantia que as letras do próximo não encostassem nelas. Isso você regula nos programas. Eu acho que o LaTeX também tem o entrelinhamento, né, para você especificar lá. Basicamente é a configuração de entrelinha que você tem no Word, tem no InDesign, no Illustrator e no LaTeX. Nosso querido LaTeX, que eu ainda tenho que aprender um pouco mais a respeito. A revolução que isso causou, tanto no LaTeX, tanto em outros programas que tentam chegar perto do LaTeX, é enorme, tá entendendo? Porque a fonte de OpenType ela é muito rica na informação que ela contém. Entendeu? Então, quando você faz um X, ele não tem só o desenho do X, mas ele tem também, se você escrever x ao quadrado, quanto que o 2 pode chegar perto dele, quanto que o 2 pode chegar longe dele, qual o tamanho que o 2 deve ter. Se você vai escrever x ao quadrado, tá entendendo? Qual o tamanho desse primeiro 2, qual o tamanho desse segundo 2 e quanto que eles podem se aproximar. E o LaTeX é praticamente o único programa, aliás, nesse caso aí, ZTech. Estamos falando de ZTech e estamos falando de LuaTeX. Porque o PDFTech você pode fazer isso também, mas acontece que você tem que instalar o fonte dentro do programa. Para você ficar livre para poder usar qualquer fonte que você tenha no computador, você tem que usar ZTech ou LuaTeX. E o LaTeX ele usa essa resource, essa fonte de informação que tem dentro do OpenType de uma forma quase que completamente exclusiva. Entendeu? E, então, os índices, os expoentes, as colocações das integrais, colocações dos posicionamentos das letras nas integrais, é muito mais preciso, muito mais perto do gosto matemático moderno do que qualquer coisa que você possa obter com coisas da Microsoft ou com o InDesign. É. Obrigado. Imagina. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aí, gente.